Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Essa Gente, que é um romance que o Chico Buarque publicou em 2019, e com isso a gente encerra uma parte dessa nossa conversa aqui, tendo em vista aquele projeto que eu e a Bárbara estávamos fazendo, e nesse projeto nós conversávamos um pouco com vocês sobre a obra literária do Chico Buarque. Então, caso você não tenha visto as outras discussões, eu vou deixar lá disponível para vocês o link para uma playlist onde constam todas essas conversas que nós tivemos, e daí você consegue se inteirar um pouquinho melhor sobre a obra desse sujeito que é tão importante para a cultura brasileira contemporânea. E em Essa Gente, é um romance que me chamou bastante atenção desde o título, porque ele acaba evocando essa ideia de tentar retratar um determinado grupo de pessoas, no caso, brasileiros que vivem em um Brasil que, dentre outras coisas, elegeu o Jair Bolsonaro recentemente. E, inclusive, eu acho que esse é um dos primeiros livros de ficção a lançar um olhar crítico sobre esse período político pelo qual nós estamos passando. Pensando nisso, então, não é de se estranhar, por exemplo, o uso frequente de verbos no presente aqui ao longo do romance, o que acaba demonstrando que essa é uma narrativa sobre o agora, e isso acaba tornando o ritmo do livro bastante dinâmico. E, inclusive, pensando nessa questão do ritmo, cabe destacar aqui que o estilo do Chico Buarque mudou bastante neste livro, pelo menos na minha opinião, com relação aos anteriores, porque aqui ele usa uma linguagem mais direta, e isso, juntamente com a estrutura do romance em si, acaba criando uma agilidade narrativa bastante interessante, mas ainda assim bastante contundente também. Só que essas críticas que vão aparecer aqui, a esse Brasil do agora, digamos, elas se dão de maneira muito mais indireta, por meio de alusões a eventos e situações que permitem ao leitor identificar o tempo histórico da narrativa. Então, com isso, o Chico Buarque acaba construindo algumas situações a partir das quais é possível construir, ou melhor dizendo, é possível, digamos, observar essa crítica social que ele está tecendo. Então, existe aqui uma referência ao decreto do porte de armas, outra a uma família que foi alvejada com 80 tiros, outra a uma polícia que ultimamente vem atirando para matar, outra sobre o crescimento de igrejas neopentecostais, sobre a desigualdade, sobre a pobreza, sobre o afastamento entre as classes sociais no Brasil, e isso me lembrou bastante um romance do Luiz Rufato chamado Verão Tardio, sobre o qual nós já conversamos por aqui. E é claro, além disso tudo, existe aqui ao longo do livro vários outros sinais claros da consolidação de uma, digamos, necropolítica cada vez mais evidente, e isso é uma coisa muito característica do que nós temos no Brasil contemporâneo, né? Assim, contemporâneo no sentido mais pleno da palavra. E enquanto tudo isso acontece, nós temos também uma população absolutamente anestesiada diante da violência que foi aos poucos sendo naturalizada conforme foi crescendo o processo de descivilização do Brasil. Me parece que esse romance aqui, ele apresenta um retrato dessa gente que vive em um país cada vez mais descivilizado, né? E esse processo descivilizatório, associado a um Brasil pós-Bolsonaro, digamos, fica ainda mais evidente no romance por conta do jogo constante entre o presente e o passado ao longo da narrativa, que é algo bastante comum na literatura produzida pelo Chico Buarque. Então, por mais que o presente da narrativa se estenda ali de novembro de 2018, ou seja, logo depois das eleições, a setembro de 2019, ainda assim há recuos temporais, por exemplo, para 2016 e 1999, se não estou enganado. Portanto, esse daqui não é um romance completamente cronológico. E todas essas idas e vindas temporais são muito bem articuladas graças ao esmero e à maestria técnica que nos dá ferramentas para identificar essa ficção com a situação política e social brasileira nos nossos dias.
Só que ao mesmo tempo, essa narrativa ela não entrega essas ferramentas de maneira panfletária. Essa narrativa ela simplesmente sugere as coisas ao nos mostrar esse Brasil visto de cima, digamos, e com isso nós vamos percebendo como a elite, porque o personagem central aqui é um membro da elite, lida com essas novas configurações políticas e sociais do Brasil. Portanto, o que nós temos aqui é uma narrativa sobre um sujeito entrelaçada à narrativa sobre um país nos dias atuais, no caso aqui, o Brasil. Por isso, me pareceu bastante acertada a escolha estrutural para a construção desse romance aqui, porque o Chico Buarque acaba se utilizando de recursos como a narrativa epistolar e o diário para poder criar uma demarcação temporal e espacial que nos permite estabelecer melhor essa conexão entre a literatura e a sociedade, porque você sabe que ele está falando aqui do Rio de Janeiro num dia 4 de maio de 2019, só para citar um exemplo apenas. Só que, ao mesmo tempo em que o Chico Buarque se apropria dessas características estéticas do romance epistolar e do diário, esse não é apenas um romance epistolar, nem tampouco é apenas um diário. Aqui nós também temos anotações, trechos de um romance que o personagem central está escrevendo, sonhos, mensagens, transcrições de conversas telefônicas, notícias, projeções que esse personagem está fazendo e etc. E tudo isso acaba nos fazendo confundir realidade e ficção, mostrando que o discurso e a vida podem ser a mesma coisa. E além disso, além de todas essas questões, existem trechos aqui, por exemplo, que são narrados em terceira pessoa, o que também ajuda a romper com essa lógica da narrativa epistolar e aumenta a ideia de um discurso fragmentado, servindo a um tempo e a um sujeito igualmente fragmentados. Mas, se por um lado o tempo desse romance é mutável, é móvel, digamos, o mesmo não se aplica ao espaço, que pelo contrário é bastante fixo. Então, na maior parte das vezes, nós estamos falando aqui da zona sul do Rio de Janeiro, ali Leblon, aquela região ali. Então, são raríssimas as cenas que se passam em um bairro um pouco mais periférico. Então veja que o espaço urbano também é uma forma de contar toda essa história por ser bastante reconhecível, o que aproxima o leitor desse universo narrativo como um todo. E como eu já falei do espaço, do tempo e um pouquinho desse narrador, falta falar ainda desses personagens aqui do romance, que são quase personagens tipo, já que eles se constroem como representações sociais, digamos. Então você tem, por exemplo, o filho, que é aquele típico pré-adolescente, que quase não liga para o pai. Nesse caso aqui, esse filho ainda sofre bullying na escola por ser filho de comunistas e coisas do tipo. E com isso nós temos novamente uma relação problemática entre pai e filho, que é outra constante na obra do Chico Buarque. Para além disso, você tem aqui aquela imagem da vizinha fofoqueira e cheia de preconceitos, que quer manter a ordem e os bons costumes no prédio e vive dando carteirada por ser médica, aquela coisa toda. Ela é médica ou ela é advogada? Agora eu não me lembro. Mas enfim, ela vive falando, eu sou doutora, fulana de tal, etc. Você tem aqui também a Rosane, que é ex-esposa do personagem central e que acabou trocando ele por um sujeito mais rico. Você tem o Agenor, que é um cara bem legal, só que ao mesmo tempo ele bate na esposa por ser muito ciumento. Você tem a esposa do Agenor, que é a Rebeca, que por ser estrangeira é uma peça meio exótica dentro de todo este conjunto aqui. Você tem o Fúvio Castelo Branco, que é um amigo do personagem central, em que ao mesmo tempo em que está oferecendo ajuda para o personagem, acaba espancando um mendigo que chegou perto do carro. Então ele passa, o Fúvio Castelo Branco, ele passa com relativa naturalidade do afeto à violência e agressão física em um mesmo parágrafo. E o nome Castelo Branco não me parece gratuito, porque isso evoca toda essa memória da ditadura, etc e tal. Então veja que é nesses detalhes que se constrói toda a narrativa aqui deste romance. Outra personagem que vai ter o seu merecido destaque aqui também
é a Maria Clara, que foi uma ex-esposa anterior ainda do personagem central. E essa personagem, a Maria Clara, ela levanta toda uma discussão muito interessante sobre a autoria, já que ela era revisora e sempre contribuía de maneira muito significativa, digamos assim, para que os livros do marido ficassem bons. Então circulam boatos pelo meio literário de que, na verdade, era ela quem era a boa escritora da família. Então veja que todos esses personagens, todos esses nomes acabam compondo um caleidoscópio narrativo bastante peculiar e eles ressignificam aquela ideia da cordialidade do brasileiro. Porque nós estamos falando aqui de um brasileiro que, por viver nessa sociedade descivilizada, digamos, é um sujeito que banaliza a violência, que discrimina, que é conivente com o racismo estrutural, que é conivente com a violência contra a mulher e por aí vai. E todos esses personagens acabam se conectando graças à centralidade do Manuel Duarte, que é o personagem central aqui do romance. E é claro que o nome desse protagonista lembra sonoramente, ou melhor dizendo, o sobrenome, né, o Duarte aqui, lembra sonoramente o Buarque, de Chico Buarque. Então veja que existe essa aproximação também aqui, que é uma aproximação que já estava presente lá em maior grau no Irmão Alemão, entre o personagem central e o autor. E trata-se aqui então, o Manuel Duarte é um autor decadente, muito bem quisto no passado graças ao seu primeiro romance, mas que com o tempo foi caindo ali no ostracismo e agora, no presente da narrativa, está tendo dificuldade para escrever um novo romance. E ele precisa escrever esse novo livro porque ele já não consegue manter o padrão de vida que ele levava e por isso ele precisa do dinheiro da editora. Só que agora o Duarte está sozinho, né? Ele não tem mais a Maria Clara para ajudá-lo a escrever esses romances, ele está enfrentando esses problemas financeiros e ele está numa fase que me lembra aquela ideia da crise da meia-idade. Ou seja, nós temos aqui um sujeito que representa a falência total do sistema de vida burguês, porque ele está em crise familiar, profissional e pessoal, né? Então você tem ali uma falência do emprego, uma falência da família e uma falência do sujeito, do indivíduo. Então, por conta de todas essas falências, nenhum relacionamento do Duarte acaba dando certo por muito tempo e ele não publica nada há muitos anos. Por conta disso tudo, ele começa a ficar, e para além disso tudo, ele começa a ficar cada vez mais apreensivo com os rumos que as coisas estão tomando política e socialmente no Brasil. Então veja que existe aqui um entrelaçamento entre essa crise pessoal e uma crise política pela qual esse personagem está passando. Só que o curioso é que, pelo que se comenta sobre esse primeiro romance do Duarte, fica claro que esse sujeito é um escritor ligado a uma postura realista, porque o primeiro romance dele, o que fez mais sucesso, foi um romance histórico muito bem elogiado pelo modo como conseguiu preservar os elementos de época, etc. e tal. E agora, no presente, o Duarte está escrevendo um romance que pouco tem a ver com essa estética do realismo, e isso se reforça graças à pulverização e à descontinuidade dessa narrativa em si. Portanto, enquanto nós acompanhamos a composição ou a decomposição desse romance que o Duarte está escrevendo e que é um romance influenciado por tudo aquilo que o Duarte está passando, nós vamos percebendo também um movimento ambíguo entre o discurso realista e essa forma não realista, o que me parece significativo para que a gente pense nessa crítica que o Chico Buarque está dirigindo à sociedade brasileira contemporânea, como se não estivesse existindo a conciliação entre o discurso e a ação nesses nossos dias, o que é uma coisa bastante peculiar e que me chamou bastante atenção ao longo de toda a minha leitura. Então, o que nós vamos acompanhando ao longo do livro é basicamente esse sujeito que tem de lidar com essas várias crises, uma crise profissional, uma crise que é de ordem emotiva, sentimental, etc., uma crise que é de ordem individual, uma crise que é de ordem política e por aí vai. Por conta disso tudo, e tudo isso
é descrito de maneira bastante fluida, então não é um livro arrastado, nem coisa do tipo, fiquem tranquilos e tranquilas, é aquele tipo de livro que em 2 dias, no máximo, você consegue terminar de ler, e por conta disso fica então mais essa recomendação de leitura. Com isso, novamente, chega ao fim essa série de discussões sobre a obra do Chico Buarque. Enfim, agradeço a Bárbara pela ajuda ao longo de todo esse tempo, né? Porque é sempre bom você ter essa troca de ideias enquanto está fazendo a leitura, enquanto está pensando nas discussões, é sempre bom trocar ideias. Então, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos. Um amplexo e tchau.